Boníssima noite, sejam bem-vindos a essa primeira edição do Juazeiro News. O tema dessa noite é a violência contra as mulheres de Juazeiro. Obviamente por conta da notícia da prisão do artista plástico socialista juazeirense Ledo Ivo no último domingo. Segundo a matéria, não foi a primeira vez que ele agrediu a sua esposa, já que existiam outras queixas prestadas pela vítima e depoimentos de vizinhos que atestam essa versão. A violência contra as mulheres de Juazeiro, apesar de comentada entre grupos sociais, ela é pouco debatida com profundidade e com as autoridades competentes no assunto. Por essa razão, as pessoas tendem a se distanciar da realidade, dificultando a compreensão da amplitude desse problema. Por isso, nós trouxemos as nossas convidadas para tratar desse tema. Nós estamos aqui com a Tenente PM Dalit Andrade Brandão, comandante da Operação Ronda Maria da Penha, em Juazeiro. E Franci Paz. Franci trabalhou mais de 30 anos como funcionária pública, é mãe de 2 filhos, tem 5 netos, casada, e seu marido é sócio também do Estúdio 70, que é uma barbearia e também um estúdio de tatuagem. Sem mais delongas, Tenente, na sua concepção de especialista e agente de segurança pública, a agressão doméstica contra as mulheres é crime concreto ou pode ser relativizado dependendo de quem seja o agressor? Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar o espaço da ACONS. Esse momento é muito oportuno porque nós precisamos realmente discutir essa problemática. É através desses espaços que nós podemos alcançar todos vocês que estão aí distante e fazer com que os senhores reflitam sobre essa problemática que é muito importante. Então, veja bem, a violência doméstica, de fato, é uma violência que a gente vê diariamente nos nossos lares brasileiros no mundo todo. Nós não podemos relativizar o agressor, muito menos a vítima. Como é que a gente caracteriza essa violência? Bem, a violência doméstica, ela vitimiza a grande maioria as mulheres. Então, 95% dos casos que nós vemos e presenciamos no Brasil são vítimas mulheres. E, infelizmente, essas mulheres, elas são vitimadas por, a grande maioria, parceiros ou ex-parceiros íntimos da vítima. Então, são homens que são conhecidos das mulheres. Então, além dos parceiros e ex-parceiros, também tem parentes próximos, como tios, pais, uma problemática complexa. Traz para o seu lar, no seu ambiente mais íntimo e de confiança, e é essa pessoa que vai vitimá-la. E ela jamais imaginaria que essa pessoa que ela ama, ou já amou algum dia, irá ser capaz de violentá-la, de qualquer forma, ou psicologicamente, ou sexualmente, e, enfim, diversos outros tipos de violência. Então é importante a gente registrar que a Lei Maria da Penha ela vai contemplar essas mulheres, não é contra o homem. Essa lei ela veio para ter um olhar específico para essas vítimas. Então, tem que ser mulher a vítima para ser contemplada com a Lei Maria da Penha, e o agressor pode ser qualquer um, inclusive mulher. Né? Pode ser uma filha, uma irmã, mas a grande maioria, infelizmente, são parceiros ou ex-parceiros íntimos ou pessoas que estão no convívio dela, que ela conhece e tem confiança. Quem é Franci Paz? Então, como você já relatou, se é uma mulher de 51 anos, tá? Que ama essa coisa da liberdade, do viajar, de tatuagens, de carros clássicos, moto, rock, tem 2 filhos, né? 5 netos, que para mim é um presente, né? Uma família linda, um esposo maravilhoso e que tem muitos sonhos, muitos projetos, né? Trabalhei, né? Mais de 30 anos, como você já mencionou, uma empresa pública, mas que chegou um momento em que eu queria algo mais. Eu queria realizar coisas para mim, né? Os meus projetos, os meus sonhos, encontrar o meu propósito, né? Deixar um legado, né? Para mim em vida e depois
né, para que a minha descendência reverbere esse legado. Então, eu amo a vida e quero fazer algo que realmente faça a diferença no mundo. Essa sou eu. Franci, o seu marido, ele é artista, ele é músico. Ele se declara também conservador de direita. Quantos anos vocês têm de casados? E nesses anos, ele de alguma forma já agrediu você? Então, nós já vamos fazer 20 anos de casados, né? Ele sim é músico, um excelente músico, diga-se de passagem. Sim, conservador, somos conservadores no que tange os valores de família, né? É a base do cristianismo, certo? E não, ele nunca me agrediu, porque nós temos um relacionamento muito de diálogo, né? E sabemos nas nossas limitações, né? É lógico que nenhum relacionamento é perfeito e em algum momento a gente vai se estranhar com opiniões, né? Com posicionamento, mas que nós vamos respirar, né? E ter um diálogo adulto, maduro, com respeito, né, e a consideração ao outro. Afinal de contas, somos um casal, né, e temos a consciência do que é o respeito e o que o outro significa. O valor do outro. A questão de caráter. E isso é muito importante. Tenente, a senhora acredita que esse caso que aconteceu, foi noticiado no último domingo com a prisão desse artista, veículos de comunicação em Juazeiro, eles trataram disso com certa seriedade, deram a atenção devida à situação, ou de alguma forma isso não foi noticiado como deveria? Quando a gente trata de agressor público, torna-se ainda mais difícil para essa vítima denunciar. E a sociedade também julga de uma forma diferente. Então, imagine para essa vítima vivendo todo esse complexo contexto de violência, sabendo que vai ser julgada pela sociedade, por meios de comunicação, pela própria família dela, e ainda por cima sendo uma pessoa pública. Então, a gente percebe que tem grandes chances dessa mulher se calar com mais facilidade do que uma outra que não tenha, que tem esse agressor em anonimato. Então, muitas vezes torna-se um pouco inevitável algumas ações, não sei como a gente pode observar isso em relação ao feedback para a sociedade, mas a gente precisa que a sociedade como um todo, meios de comunicação, a própria rede de enfrentamento, os familiares, amigos, abracem essa causa, independente de quem seja esses agentes envolvidos. Porque a lei é para todos, de status, de economia. Então, essas mulheres que estão ouvindo a gente agora, a gente vai aproveitar esse espaço para dizer que elas precisam denunciar. Não precisam ter medo, né? A maioria das mulheres que morrem são aquelas que não denunciam. Porque a violência, o agressor que ela pratica, a violência doméstica, ele vai agir cada vez mais no anonimato. Por isso que a violência ocorre dentro da casa. É difícil você ver fora da casa. Porque ninguém vai entrar, ninguém está vendo. Então, ele muitas vezes vai ameaçá-la para não denunciar, porque se ameaçar, ele supostamente irá matá-la, mas justamente para preservar esse anonimato. Então, a partir do momento que ela denuncia, traz para a mídia, traz para o poder público, traz para nós policiais, ele agora já vai ser uma pessoa identificada. Então, a probabilidade dele ser preso e dessa violência acabar é muito maior. Então, é preciso que todos esses órgãos, principalmente a mídia, a rede de enfrentamento e nós, sociedade, possamos dar essa importância independente de agressor ou independente da vítima também. Se você tiver alguma pergunta, manda aí no Facebook, que o pessoal passa aqui pra gente e a gente vai estar fazendo aqui no ar para você. A Tenente Dalet, ela esteve conosco no 2º Fórum Social Juazeiro Livre
E eu comentei com ela, fora do ar, que a palestra que ela nos deu, de certa forma, nos causou muito incômodo. E algumas pessoas até hoje comentam sobre essa palestra. Foi muito impactante, nós não tínhamos a noção real das coisas que realmente aconteciam. E baseado nisso, eu queria perguntar para a tenente quais são os traumas mais profundos que as mulheres agredidas desenvolvem? Infelizmente, a maioria dos traumas nós não vemos fisicamente. Praticamente 100% das mulheres já sofreram algum tipo de violência psicológica na vida, ao longo desse processo de formação, né, do nosso caráter, do nosso amadurecimento. E essa violência psicológica, ela é na alma. Então, quando ela chega na violência, sofrer a violência física, ela provavelmente já passou por diversos tipos de violência, a patrimonial, a moral, a psicológica e a sexual. E o final é a física. Né? Também as duas podem ocorrer ao mesmo tempo. Então, essa violência psicológica, ao longo desses anos, ela vai deixando aquela mulher cada vez mais inferiorizada perante a sociedade. Então, ela vai ter sentimento de culpa, que ela também acaba se culpando por ser a vítima, porque existe esse processo da culpabilização dela. Ela vai se sentir com baixa estima, baixa autoestima. Ela vai se isolar da sociedade. Ela acha que não tem capacidade de romper esse ciclo, porque ela se sente impotente. Então, ela continua naquela violência. A média dessa mulher de sofrer a violência é de 10 anos, porque a criação dos filhos influencia bastante. Então, ela só consegue romper, muitas vezes, quando os filhos já estão criados ou mais maduros para entender esse processo. Então, quando eles estão nesse auge do amadurecimento, elas rompem o ciclo e aí vão tentar viver. Então, o isolamento, síndrome de pânico, perda de apetite, baixa autoestima. E fora as físicas, né, que podem ser eternas. Muitos acabam atingindo a face dessa mulher para evitar que ela conheça outras pessoas, atingindo a beleza dessa vítima. Então, muitas delas que ela não é capaz de dar a volta por cima, romper o ciclo e voltar a viver. Então, o importante é não deixar que chegue a essa violência mais grave. Perceber os indícios no início da relação, principalmente na relação de namoro, e tentar pedir ajuda a alguém. E nós não podemos julgar essa mulher. Ela não chega na delegacia para denunciar, ela não consegue, não é porque ela quer ou ela gosta de apanhar. Precisamos acabar com esses mitos e que a gente acaba reproduzindo naturalmente. Ela não consegue se fortalecer. Muitas vezes, além de ela estar sofrendo a violência, ela sofre ameaça da mãe do agressor, da própria mãe, porque tem um nome a zelar na sociedade. Muitas vezes ela acredita, tem uma crença muito forte também, religiosa, e ela fica com medo daquele líder religioso não aceitar ela como amado nessa visão, né, que essa mulher vai ter diante. Você falou em relação os machucados, sim, que eles visam o rosto com ela, e pegou um ferro quente e marcou a letra M no rosto dela, que é do nome dele, que era Márcio. Uma coisa terrível mesmo. Sensação da posse, do pertencimento, para que ela fique ali imaculada e marcada por esta vida, evitando que tenha aquela relação com outras pessoas, né? Exatamente. Franci, você é forte, decidida, trabalha, tem filho, tem tatuagem, gosta de rock, moto, de viajar. Todas essas qualidades, tudo, não atrapalha o seu relacionamento com seu esposo? Não, não atrapalha. Eu tive um relacionamento anterior em que eu vivi essa questão do abuso, como é que eu posso definir, me fugiu a palavra aqui, mas, então, assim, era uma pessoa ciumenta, possessiva. Em alguns momentos ele teve surtos de agressividade, não direcionada a mim, mas com reação, né, com comportamento agressivo. E é engraçado que isso eu percebi do casamento, no momento de namoro e noivado, eu via, mas eu não queria aceitar. E eu não
entendia isso como um sinal de que poderia acontecer. Mas, então, assim, era entendeu? Quem me relacionar, eu me afastei dos meus amigos, até da minha família, para me relacionar mais com ele e com a família dele, né? Então, foi algo que realmente marcou e mudou e aconteceu muitas coisas até o final da relação, e o motivo também foi gerado devido a todas essas questões. Hoje eu vivo um relacionamento totalmente diferente. Meu esposo é uma pessoa incrível, né? De um legado de vida maravilhoso. Ele me dá total liberdade. Eu tenho liberdade, ele não interfere nas minhas decisões, no que eu gosto, o que eu vou vestir, o que eu quero fazer. Contanto que eu esteja bem, que eu esteja feliz, né? Então, realizada naquele propósito, naquela decisão, para ele está tudo certo. Está tudo bem, ele respeita as minhas decisões, o meu gosto. E assim, da mesma forma, para com ele. Né? Ele faz as coisas que ele gosta, eu respeito, né? O espaço dele, ele me respeita. E a gente vive super bem, porque há um ciclo de respeito, de confiança, né? Onde há clareza e transparência. E isso é muito importante. Aproveite e fale um pouco sobre sua família, sobre a sua infância, a igreja, a escola. Então, eu nasci em um lar católico romano, né? Eu fui batizada, tudo conformes, né? E na escola, era aquela coisa, eu estudei numa escola onde o respeito ao professor era algo extremamente importante. Ele era um líder, era um mestre, era um mentor, né? Numa escola onde a gente cantava o hino nacional, o hino da bandeira, e era algo muito importante, e era algo que ficou marcado, né? Eu cantava, e havia não por causa da seleção brasileira. Não por causa da seleção brasileira, entendeu? Mas algo que foi incutido em mim na infância como um valor importante da sua pátria, né? Então, são valores da história. Então, eu estudei numa escola assim, que havia regras, que o professor era respeitado, que você devia respeito e consideração àquela escola, às pessoas que estavam ensinando. Era um mestre, né? E depois eu cresci, me casei e me separei. Aos 28 anos, eu tive acesso a um outro tipo de linha cristã, né? Onde foi me apresentado um Deus diferente, um Deus amoroso, um Deus justo, mas amoroso, né? E também, assim, incutido alguns valores e algumas coisas que não era exatamente o que eu queria, ou o valor que eu tinha. Era mais uma questão de religiosidade, tá? De religiosidade, de ritos, né? Exatamente, de paradigmas religiosos, né? Que com o tempo você vai percebendo que não é exatamente assim. Que foge um pouco daquilo que realmente é a essência, que é a essência de Deus, né? Eu como cristã, né, acredito e creio no Jesus amoroso e que cuida e que é justo também, né? Então, às vezes foge um pouco os valores, o cuidado, faz acepção, né? Há cristãos também sem caráter, né? Então a gente acaba fugindo um pouco, né, dessa questão dos valores verdadeiros e aquilo que realmente importa, a essência, a base, que é Deus. E nesse período, do tempo que você era adolescente até hoje, o que você acha que mudou na relação entre os homens e as mulheres naquele tempo? O tempo era algo assim meio mágico, né? A paquera, a escolha, né? De você escolher aquela pessoa que você, nossa, que cara, né? Que gatinho, ó que gatinha, né? Era algo assim que você escolhia a pessoa e havia aquela paquera, aquela troca de olhares, né? E depois partia para a conversa e de decidir um namoro ou não, e havia um namoro, e havia o andar de mãos dadas, e um cinema, e tomar um sorvete, sentar na praça, né? Aquilo ali você ia analisar a pessoa, você conhecer a pessoa.
saber se aquela pessoa valia a pena você estar. Aí você bibliotar quem era a família daquela pessoa, como é que a pessoa era, né? E tinha todo esse aparato, você se relacionava, mesmo sendo tão jovem, se relacionava pensando no futuro. Né? Será que esse cara, será que é ele? Né? Será que é ela? Tal. Então, era algo realmente valorizado, relacionamento entre homem e mulher, aquela coisa gostosa de você conhecer o outro e ter uma relação realmente segura. Você não pensava em, eu tô com esse cara, amanhã eu quero estar com outro cara. Tô com essa menina. Não, não existe isso. Não existe isso. Hoje tá uma coisa muito solta, né? Muito aleatória, como os jovens costumam dizer. Você fica com a pessoa, você não... não, casar não, porque já tem uma liberdade muito aflorada dos relacionamentos. É muito confortável você já ter uma intimidade e cada um viver nas suas casas. E quando fala de filhos, então, não, filhos é um peso, né? E foge todo aquele valor de família, os valores da família, a base, volto a repetir, a base cristã em Deus, né? O casamento, né? Do que é ensinar o filho e tudo mais. Então, hoje está muito solto. Ninguém quer compromisso, né? Não há uma valorização do ser, né? Mas o ter. Não aquilo outro para ter. Um filho, hoje em dia, os jovens antes tiveram... Eu tive filhos, tive meu primeiro filho. Então, hoje, um filho com 20 anos é um absurdo, nossa. E sua vida, né? Como é que você vai seguir com o filho, como se o filho fosse um peso, algo que tá, e não é, né? O filho é bênção, continuidade, é um legado. O filho é um legado também. Entendeu? Então, tá um paradoxo, um contrário daquele que realmente deveria estar. Com tanta consciência e com tanto recurso que a gente tem hoje, deveria estar diferente. E a valorização de família, de filhos, deveria ser outra. E não de descarte, né? De cada um ser, ou ter em vez de ser. Ser humano, ser de verdade. Tenente David, a Lei Maria da Penha, ela tem sido capaz de impedir que mulheres continuem sendo agredidas por seus companheiros, como no caso que aconteceu no último domingo? É difícil a gente pensar um pouco sobre isso, porque a lei, ela é super nova. Então, a luta dos direitos das mulheres está engateando ainda. Então, é uma luta que estamos apenas começando. Então, 2006 foi a Lei Maria da Penha, a publicação da Lei Maria da Penha, a sanção. Então, vamos completar agora, em 7 de agosto, 13 anos apenas. Mas eu acredito, e os números estão aí para dizer, que é um marco. Né? A Lei Maria da Penha é um marco. Existe a luta antes e depois dessa lei. Então, a lei tem suas melhorias, precisa de algumas melhorias, mas a gente já avançou muito. Antes nem se falava, a gente não tinha nem esse espaço para falar sobre isso. As mulheres morriam nas suas casas e diziam, por exemplo, era infarto. E será que era realmente infarto ou morreu por uma causa desconhecida? Então, precisou de mais de homicídio e ela aguardou 19 anos para o Brasil tomar os externos. E a partir daí, né, porque o Brasil é bonzinho, se sensibilizou, não. O Brasil foi obrigado a tomar uma providência, a criar uma lei em que visse esse caso, essa violência específica, de um modo particular. Essa mulher não está morrendo por assalto, ela não está morrendo porque ela sofreu um acidente de trânsito. Não, ela está morrendo pelo simples fato de ser mulher. Ou pelo simples fato desse agressor não aceitar o fim da relação. É algo que tem que ser tratado de uma forma peculiar. Então, a partir daí, o Brasil sancionou essa lei, e essa lei ela vem tendo diversas alterações. Uma das principais alterações que nos legitimou ainda mais a atuação policial foi, em abril de 2018, a tipificação do descumprimento da medida protetiva. Então, muitas vezes nós chegávamos na casa, chegamos em algum lugar, e esse agressor estava descumprindo as regras, ele simplesmente a gente conduzia, ele saía até primeiro que a gente. Porque era só uma desobediência ou termo circunstanciado e nada era mais feito. Muitas vezes ele voltava ainda com mais agressividade e matava essa mulher. E antigamente que era a cesta básica? Já pensou? Então você agredir e
entregar uma cesta básica e ficar por isso mesmo, voltar e fazer algo pior. Então, com essa tipificação de crime, ele vem trazer, se você não está nem cumprindo uma ordem do juiz, então você está dizendo para nós, sociedade, que não está se importando, tanto faz como tanto fez. Então ele testa o sistema. Então a gente está aí agora dizendo a ele que se ele descumprir, ele vai ser preso. Então veio somar ainda mais nossas ações. A lei do feminicídio também de 2015, que qualifica o homicídio, né? Então, pelo simples fato da mulher ser mulher, então ele vai ser enquadrado. Então, tem os aumentos de pena, se ela estiver grávida, se ela tiver 3 meses de leis, a gente observa que ainda existe um grande número de... O quinto país, vida não é em melhor lugar para viver, mas um país quinto país que mais mata mulheres por serem mulheres. A gente só perde por El Salvador, Colômbia, Rússia, Guatemala, países que, felizmente, não estão, né, equiparados a nós. E, felizmente, assim, a gente tem visto um aumento do feminicídio. Mas eu gosto de deixar registrado aqui que as denúncias têm aumentado. Aí a gente pergunta, aumentou porque aumentou a violência ou essas mulheres se encorajaram, se empoderaram e começaram a denunciar? A gente ainda não tem como provar. Eu prefiro acreditar e vejo, né, nos nossos atendimentos as mulheres se fortalecendo através desses espaços que a gente está aqui falando, atingindo a mulher que está lá numa zona rural, por exemplo, que nós na Ronda Maria da Penha atendemos e que talvez seja o único meio de comunicação dela, né? Muitas vezes a gente não consegue outros órgãos irem até lá. Então, as mulheres têm denunciado mais também. Então, é importantíssimo a gente ter essas leis, porque elas nos fortalecem. E é um caminho longo, né? Então, o caminho é esse e devagarzinho é um trabalho de formiguinha também, né? E como mexe muito com a cultura, né? Então, ainda mais difícil. O patriarcalismo, né? Aquela figura do homem como centro de tudo e dominador de toda aquela relação daquele lar. A mulher não tem a possibilidade de ser ela como você é agora, né? De fazer o que ama, que gosta, não se anular para ver o outro feliz. Será que essa relação vai dar certo? Óbvio que não, porque eu estou me anulando. Eu estou deixando de fazer coisas que eu amo para beneficiar o outro e o outro me controla. Então, esse patriarcalismo, esse machismo tóxico que a gente chama, é muito sério, porque é uma cultura que vem dos nossos avós. Então, a violência doméstica está totalmente ligada a esse machismo tóxico, esse patriarcalismo. Então, como é que a gente vai combater? Eu preciso prender o agressor? Preciso. Mas eu preciso conversar com os homens, conversar com as mulheres para não reproduzir isso nos seus lares. Muitas mulheres também acabam reproduzindo essas ações machistas para os filhos. O menino está jogando bola, mas você, minha filha, tem que ficar na cozinha. Então, o menino está lá aprendendo a ser gente, sem ter acesso às coisas para crescer e amadurecer. Eu acho que a gente precisa ter um equilíbrio em que a gente pode ter a oportunidade de fazer tudo, respeitar um ou outro e dar oportunidade para o outro ser feliz, né? E não precisamos impor nossos anseios, nossas vontades para o outro, anular o outro. Então, a gente tem que ficar atento a esses indícios e não reproduzir para os nossos filhos, não reproduzir para um amigo. E com fé em Deus, um dia a gente vai conseguir acabar com esse machismo tóxico que nos atinge. E nós pagamos com a vida. As mulheres, elas pagam com a vida. Tem morrido porque assim, a maioria do caso de que o homem não aceita o fim de uma relação. Meu Deus, a gente vai parar onde? Né? Não é porque a mulher é uma traficante, não é que é uma assaltante de banco, não, é pelo simples fato de que ele não aceita o fim de uma relação. Ele não consegue controlar essa agressividade, essa posse excessiva. Precisamos refletir, algo complexo, difícil, é uma luta dificílima, mas que não está vencida. Esses espaços são importantes para a gente conscientizar a sociedade a não mais reproduzir essas ideias machistas em que nos tem atingido e a gente tem pago pela a própria vida, né? Então, a gente tem morrido por conta disso. A senhora poderia falar sobre alguns trabalhos que a Polícia Militar tem desenvolvido para proteger essas mulheres aqui em Juazeiro? Sim. A Ronda Maria da Penha, ela vai completar agora 4 anos de existência, agora em novembro.
A Ronda foi a primeira cidade do interior da Bahia a receber uma Ronda. Então, primeiro foi na capital. Então, você imagina esse cidade do interior, a Bahia gigantesca, Juazeiro, por toda a problemática, por ser um polo gigantesco, foi escolhida para receber como a primeira cidade do interior da Bahia, a receber a Ronda. Então, a partir daí, nós temos feito diversas atividades, junto com a própria Polícia Militar, que nós somos a Polícia Militar, só que nós trabalhamos de forma específica. Então, o que é que nós fazemos? Nós fazemos palestras, nós viemos a esses encontros falar, vamos em entrevista de rádio, vamos nas escolas, nós atendemos essas mulheres. Então, qualquer mulher, tenente, a senhora atende? Não. Como é o processo da Ronda? É bom explicar, né, para o pessoal ficar também ciente. Nós trabalhamos, a gente diz que a gente atua com as mulheres de coragem. A gente chama elas mulheres de coragem, que foram essas mulheres que já conseguiram romper o ciclo da violência, conseguiram denunciar e a partir daí pediram a medida protetiva. Então essa medida protetiva chega até a Ronda, que nós ficamos lá no primeiro andar do fórum, aqui em Juazeiro, e essa medida já tem o endereço dela e o telefone. Então nós ligamos para ela e vamos ofertar a Ronda Maria da Penha para ela. A gente vai ligar, senhora Maria, a senhora tem interesse em participar do nosso programa? Como é nosso programa, a gente vai fiscalizar se esse agressor tem cumprido as regras do juiz. Então a gente vai na casa dela e ficamos fazendo essa ronda, particularmente. Então, ela tem o direito de aceitar? Tem. Muitas não aceitam porque tem esperança de voltar com o agressor, tem esperança que ele não vai ser capaz de importuná-la novamente, ou mora em um lugar que existe tráfico de droga, então ela é coagida, não pode ter policial ali. E ela fica com medo do julgamento dos vizinhos. Né? Que muitas mulheres elas não mostram que sofrem, né? E aí a policial está ali, pode dificultar essa relação com a vizinhança. Mas muitas aceitam, porque se ela chegou nesse ponto, ela já está pedindo clamor. Nós somos a última esperança delas. Né? E o qual bacana, nós vamos de surpresa. Quando a partir do primeiro contato que a gente tem com ela, a gente preenche todo um questionário sobre a vida dela e sobre a vida do agressor e das circunstâncias do fato. E a partir daí a gente categoriza ela como baixo, médio ou alto risco. Se for um alto risco, a gente vai sempre, várias vezes na semana, de surpresa. Então, a partir dessa alteração que eu falei em 2018 da lei, do descumprimento da medida, se nós chegarmos lá, ele estiver perto, importunando, a gente conduz preso. Né? Isso foi um grande avanço para nós. Então, a partir daí, a gente já, desde 2017, nós já atendemos 539 mulheres e já chegaram mais de 1.317 medidas. Então, dentro dessas 1.300 e poucas medidas, nós já atendemos 539 e hoje nós temos 101 mulheres em atividade. Então, a gente tem fiscalizado hoje. Então, eu costumo dizer que são mais de 500 vidas preservadas de mulheres na cidade de Juazeiro em 3 anos, né? E evento, mais de 347 eventos que a gente já fez desde a implantação e 35 sabe que há uma média de 10% de dados reais. Então, 90% não denuncia. Né? Então, a nossa luta é fortalecer esse vínculo, essa confiança dessa sociedade com as instituições para o processo andar. E nós não trabalhamos sozinhos. A Ronda é inserida numa rede de enfrentamento e atenção a essa mulher. Então, temos o Ministério Público, a gente tem a Vara da Justiça pela Paz em Casa, que é a antiga Vara da Violência. Tem o CIAM, que é um centro muito, muito atuante aqui na cidade, que de acolhimento a essas mulheres e que ofertam serviços, ofertam capacitação, psicólogo, advogados, que muitas, além da violência, têm que lidar com o processo de guarda compartilhada e pensão. Então, essa mulher, ela precisa desse atendimento multiprofissional, né? Então, DEAN, que é importantíssima, ter uma delegacia especializada, com esses agentes sensibilizados a atender essa mulher de forma diferenciada. A gente não pode colocar esse tipo de crime como comum, como outro, como roubo, como um tráfico de drogas. É totalmente diferente. Né? Que essa mulher ela vai denunciar, depois ela desiste, ela volta com o agressor, depois ela se arrepende, recebe ameaça e volta. Então, hoje não se fala mais em ciclo de violência, se fala em espiral da violência, porque ela vai e volta e até um dia ela se fortalecer, empoderar e se libertar. Então, nós trabalhamos em rede,
o pastoral, a casa-abrigo agora que foi um avanço que a gente conseguiu através da prefeitura, porque essa mulher às vezes está em alto risco de vida, então não tem para onde ir. Então hoje a gente já tem uma casa-abrigo aqui, que essa mulher ela vai ficar abrigada até resolver acalmar essa situação. Então é importantíssimo esse fortalecimento da rede e a mulher acreditar que ela não está sozinha. Ela rompeu, se ela denunciou que é o mais difícil, ela tem que prosseguir. Né? Vão ter muitas dificuldades, muitos entraves, a burocracia do trâmite, né? Que é normal, e a gente precisa que essa mulher se fortaleça, chegar até o fim. Né? Que o mais difícil já foi feito, que é romper, que é denunciar e falar. Né? Então, toda essa rede dando esse suporte. Né? Nós não trabalhamos sozinhos, então é importantíssimo que cada órgão, com suas atividades e suas atribuições, fazendo um conjunto de atendimento multidisciplinar para essa mulher. Tenente, a senhora acha que a condição socioeconômica atual de Juazeiro, ela dificulta a diminuição desses casos aqui? Olha só, infelizmente a violência doméstica ela é muito democrática. A gente sempre frisa isso. Independe de classe social, de status, né? Já falei isso. Então, lógico que existe grupos de vulnerabilidade maior. Né? A pessoa que tem dificuldade de instrução, né? Dificuldade de acesso aos meios de comunicação, acesso às instituições, ela vai ter um risco maior. Né? Mas não impede que uma pessoa de classe alta tenha. O que é que a gente percebe? A subnotificação. Então é muito complicado para essa mulher de classe alta denunciar o agressor, por exemplo, dela, que é um médico renomado na cidade. Então ela repensa muitas vezes. Muitas vezes as pessoas não vão nem ficar a favor dela, porque não conseguem acreditar que aquele médico que é tão bom, por exemplo, vai ser capaz de fazer isso. Né? Então tem essa subnotificação. Além do mais, ela não consegue ir até a delegacia para ela não ser identificada como igual. Né? Então, a gente precisa desmistificar algumas questões, achar que só aquele perfil de mulher sofre, que todas podem sofrer, até porque em quatro paredes ninguém sabe o que é que se passa dentro de um lar. Né? Agora, a mulher que tem a renda de renda de 1 a 2 salários mínimos, com ensino médio incompleto, ensino fundamental completo e incompleto, não branca, que mora no bairro mais periférico, ela tem maior possibilidade de sofrer violência doméstica. Mas não quer dizer que a outra que não se enquadra nessas características não sofre, sofre. Muitas vezes sofre muito mais calada, né? Porque ela realmente não quer expor para preservar o nome da família, não se expor para o vizinho. A gente tem atendidas hoje um condomínio chique aqui em Juazeiro, né? Mas é uma dificuldade para a gente conseguir entrar, para a pessoa, né, entender o processo que a gente precisa entrar e tal. Então as pessoas não entendem por que está lá, nunca imagina, né? Ou não aceita. Então é uma barreira muito grande a ser quebrada e a gente precisa desmistificar esse estereótipo. Existe, né? E a gente também precisa trazer a discussão de que não é só aquela que é dependente econômica do agressor. Hoje está se mudando isso. As mulheres estão se fortalecendo, ganhando mais que o agressor e está se sentindo aquela necessidade da mãe protetora. Então, ela acaba querendo cuidar do agressor. E a dependência emocional começa a ser superior à econômica. E é muito mais complexo você lidar com a alma, né? Com a dependência emocional, da afetividade. Então, está se mudando um pouco isso e tem nos preocupado. Né? Então, além do fortalecimento econômico, essa mulher precisa entender que ela não precisa passar por isso para ser feliz. E que ela não nasceu para cuidar de uma pessoa que não a ama. Né? Então, é um verdadeiro desafio. Franci, com os índices de criminalidade, incluindo as agressões, eles têm aumentado nos últimos 10 anos e atingido as famílias e as mulheres de todas as idades. Você atribui esse aumento a quê? Nós falamos de Juazeiro. Bom, assim,
a minha opinião, que desde o começo eu estou falando sempre, estou batendo a mesma tecla. Isso é uma questão de caráter. Qual é a base para que a pessoa veja, enxergue o outro? É você ter a base cristã, ter Deus como sua referência, né? Você ter uma postura de saber que existe o outro e que é uma pessoa, um ser igual a você, né? E valorizar o outro, porque hoje em dia as pessoas estão mais voltadas para si. Eu vou tirar você do meu caminho. Você não quer sair? Eu vou lhe agredir. Quer dizer, não chega e conversa, não dá mais. Eu quero seguir, eu quero que você siga. Entendeu? E é aquela questão do, né, ou de eu achar que eu sou melhor do que você, porque muitas vezes há um casamento do que o outro, né? Então acha que o outro é inferior, né? E baseada nos princípios, né, cristãos, de valores, de família, de cuidado um com o outro, do respeito do outro, você não tem caráter. Então, é uma questão de índole. São coisas que você aprende, que você é moldado na infância. Então, quando você cresce com essa falta de caráter, de considerar o outro superior a você, que você não é melhor, né? Quando a palavra está lá dizendo que você tem que considerar o outro superior a você. Não como uma coisa de valor, de ele é melhor do que você, mas considerar o outro, o respeito do outro, o espaço do outro, a liberdade do outro. Ninguém é dono de ninguém. Eu não sou um objeto. Eu não sou posse de ninguém, né? Então, tem que haver um respeito. A relação, seja qualquer que seja, tem que haver o respeito. Tem que ter caráter para lidar com o outro. E isso, eu creio que acontece em Juazeiro e acontece no Brasil e no mundo todo. Essa questão da falta de caráter, falta de índole, de considerar o outro superior a você e valorizar o outro. O que quiseres que os homens vos façam, façais vós também. Então, é algo que precisa ser trabalhado na infância, nos filhos. O respeito, o outro, respeitar o outro. É como diz, quando um não quer, dois não brigam, né? Então, tem que haver essa questão. Então, falta isso, né? Nos homens, nas mulheres também, né? Porque, sim, a mulher sofre violência, mas o homem também, muitas vezes, né? Seja física ou emocional. Então, há uma certa carência de tudo, né? Hoje em dia no trabalho, essa carência emocional, de você saber que você é um ser e, como a gente estava conversando aqui em off, a vida acontece de nós e não para nós. Nós somos uma pessoa. Eu tenho a mim, né? Então, eu sou importante para mim. Eu me amo, né? Eu tenho que me olhar no espelho e me amar. E eu sou importante, eu sou extraordinária, eu sou incrível. Valorizar a si mesmo. Valorizar a si mesmo. E perceber a hora que chegou uma relação. No caso específico, pode observar, segundo as matérias, que já era uma coisa reincidente. Já existiam queixas e os vizinhos também comentaram que aconteciam em outras ocasiões. Eles tinham verificado que já tinha acontecido em outras ocasiões. O que fazer para que não aconteça, para não permitir a repetição do crime? Específico, né, a gente percebeu que ela conseguia ir até a delegacia prestar as queixas, mas ela não pedia medida protetiva, fosse ser capaz de repetir com mais agressividade. Então, era um clamor dela, ela falava, os vizinhos também percebiam, né? E é importante a mulher, ela pedir essa medida protetiva, porque é mais uma ferramenta de proteção. Né? Então, a gente consegue atingi-la, se aproximar dessa mulher através da Ronda Maria da Penha por conta da medida. Entender que ela é a vítima do processo. Porque ela acaba, com o passar do tempo, dos anos, a relação for muito longa, ela acaba achando que aquelas ações, elas fazem parte do processo da relação e ela não entende como violência. Então, como é que ela vai entender isso?
esses espaços. Uma amiga falar, olha, isso aí não é normal. Gritar ou impedir que você saia, de lá na frente, demonstrar um controle e futuramente a violência física também. É difícil, a maioria das mulheres, elas passam umas 7 vezes esse tipo de violência para depois se libertar. Como eu falei, a média de 10 anos, por diversas questões, né? Então, é muito difícil porque, por exemplo, a gente pode fazer uma associação. Quando nós, né, por algum motivo, somos assaltados na rua, e aí esse meliante, eles nos ameaça e nos rouba, né? E aí a gente vai na delegacia e a gente quer o quê? Que vá até o fim. Eu não tenho nenhuma relação com ele, eu não gosto dele, eu quero que ele seja preso e devolva o que ele me levou. Violência doméstica não é assim. Eu já falei aqui que tem um íntimo contato com ele, com o agressor, tem confiabilidade e eu o amo. Aí os contos de fadas estão aí para dizer que a gente, desde pequena, nasce uma princesa. E a princesa tem que ir atrás de quem? Do príncipe. São muitos príncipes? Não. Muitas vezes naquele baile só é um. Então, eu sou condicionada desde criança a associar minha felicidade a uma relação duradoura e feliz. Muitas vezes, talvez eu não precise daquela relação naquele momento. Eu preciso primeiro estar feliz comigo para fazer o outro feliz. Então, essa cobrança da sociedade gigantesca em cima dessa relação, né, da busca pelo príncipe encantado, eu idealizo aquilo. E a partir do momento que eu encontro, aquela afetividade é gigantesca. Eu jamais vou imaginar que uma pessoa que eu amo, mesmo com os defeitos dela, eu vou aceitar aqueles defeitos, eu boto na minha casa e a gente vai viver feliz para sempre, mas durante esse processo as coisas vão se caminhando de outra forma. Então a gente tem que ficar atento. Ciúme excessivo, apego rápido, em pouco tempo de relacionamento, diversas fotos no Instagram, né? Juras de amor, afastamento do vínculo familiar. Não, todo Natal, você já sabe, é com minha família. Aí você fica, poxa, mas como é que eu vou me afastar de meus pais e tem alguma coisa estranha? Porque eu não posso trazer ele para o convívio também da minha família. Se os pais falarem assim, olha, cuidado, ele parece que tem umas atitudes estranhas, ele falou alto com você naquele dia lá na sala, são sinais vermelhos. Controle de tempo, por exemplo. Você estava onde, que até agora não chegou, né? Mande um selfie para eu ver se realmente você está aí. Faça uma videoconferência para mim, uma videochamada. E essa roupa, né? E aí a pessoa vai minando, ela vai se anulando, né? E ele vai crescendo. O poder do masculino, que a gente chama, é enorme em cima daquela sensação de fragilidade e pertencimento para com o outro. Então, não é fácil essa vítima se libertar. Muitas vezes ela passa por diversos ciclos, como eu falei. Uma hora, com esse fortalecimento, essa ajuda, ela vai romper. Agora, se ela não romper, por exemplo, qual é o final dela? É o feminicídio. Então, o final desse ciclo, uma hora, vai ser o feminicídio. Porque o ciclo, ele começa a primeira fase com as agressões verbais, os estímulos, né, de verbal, aí aquela pessoa, poxa, não, ele deve estar, começa a justificar. Ele deve estar estressado do trabalho, né? Ou ele é porque ele perdeu o emprego, ou é porque ele brigou com a mãe. Aí começa a tentar justificar essa agressividade. Aí depois da agressividade verbal, aumenta a tensão. Então, aumenta a tensão. Então, sai do verbal para o contato físico. Né? É o puxão de cabelo, é uma mordida, é um empurrão, é uma brincadeira de bater, que lá no fundo tem aquela vontade de bater mesmo. Só que aí, a depender do grau, então ela faz a mala, pega o filho que tiver e ameaça. Quando ela ameaça ir embora, esse agressor, ele se arrepende, entre aspas, e começa a ter as juras de amor e promessa de mudança, inclusive multa. Porque ela acredita que também ela tem culpa. Ou ela tá gorda, ou ela tá feia, ou ela não fez um feijão muito gostoso, ou salgou muito arroz, ou ela realmente tá sem paciência. E aí começa uma nova fase, que é a lua de mel.
Então, desconfie esses relacionamentos instáveis, em que tá tudo bem, daqui a pouco tem altas brigas, e aí juras de amor, muitas fotos em Face, depois de novo, brigas novamente, inconstância. Então, essa inconstância, depois dessa lua de mel, ela vai acabar. Então, volta novamente, agressões verbais, alta tensão, lua de mel. Agressão verbal, alta tensão, lua de mel. O segundo ciclo é mais intenso que o primeiro. O terceiro é mais intenso que o segundo. Então, aquele empurrãozinho já não vai ser mais empurrãozinho, né? Já vai pegar uma faca e ameaçar. Já vai esfaquear, né? E não vai mais empurrar da escada. Vai comprar uma arma. Né? E aumentou o Atlas da Violência 2019, ele diminuiu a morte das mulheres fora da residência. Então, diminuiu, as mulheres estão morrendo menos em acidente de carro, em assalto, e aumentou a morte dentro de casa. Então, e aumentou também com arma de fogo. Muitas vezes era com arma branca, agora tem aumentado o uso da arma de fogo. Então, é complexo essa mulher se entender nesse processo do ciclo e saber que ela precisa se libertar o quanto antes que ela morra. E ele é capaz, sim, de matá-la. Muitas vezes ele não acredita porque é o pai dos filhos, ele estava assim porque ele bebeu, ele é homem bom, é porque ele fuma a droga e tal. E a gente chama de com causas, mas ele é agressivo. Só vai potencializar. Com certeza, antes, sem a droga, sem o álcool, ele deve ter alguns indícios que tem que ficar atento e romper antes que seja tarde demais. Ela pague com a própria vida. Gente, nós vamos ficando por aqui. Eu estive na ótima companhia de Franci Paz, da Tenente Dalet. Gostaria de deixar a palavra com vocês, para que vocês se despedissem. Então, foi excelente, né? Espero que a gente tenha passado uma mensagem, né? Algo proveitoso, né? Para que vocês possam pensar a respeito do que vivemos na atualidade, e com respeito à família, a base em Deus, né? E os valores de caráter e de boa índole, né? E nos amar e nos valorizar. E eu gostaria também de agradecer, registrar aqui nosso abraço da Ronda Maria da Penha para todos vocês e dizer realmente quando a gente luta pela mulher, a gente luta pela família. A gente quer a paz nos lares. É por eles, pelos filhos, por nossas gerações futuras que a gente está aqui para valorizar ainda mais e não vitimar mais esses lares, né? Que quando a gente vitimiza uma mulher, realmente a gente destrói a família por inteiro, né? Por elas e por todos nós que estamos aqui para sensibilizar os senhores e mostrar a importância desse tema que é tão pertinente. Agradecimento pelo convite. Estamos sempre à disposição no que precisar. Nós agradecemos à Polícia Militar que nos cedeu a tenente pela segunda vez. É muito bom estar escutando a sua experiência como especialista nesse caso. E meu nome é Kleber Jesus, você acabou de assistir o Juazeiro News. Na próxima semana nós estaremos de volta e se você sofre algum tipo de violência, denuncie.